Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu queria falar com vocês a respeito deste artigo que diz que a Europa Boomer está perecendo. Mas antes disso eu queria tratar com vocês rapidamente a respeito do que aconteceu em Bakhmut, uma cidade ucraniana que após meses de batalhas obsessivas acabou nas mãos das forças russas, né? Segundo o artigo aqui na chamada, a Rússia teria transformado Bakhmut no cemitério do poderio ucraniano. E pergunta o que vem depois. E aí eles mostram um soldado ucraniano com o sol negro no peito. Eu já falei para vocês que uma das hipóteses que eu levanto a respeito do que está acontecendo na Ucrânia é que, de uma certa maneira, os dois lados têm um objetivo em comum, que é a obliteração das forças ucranianas. As forças locais sendo esmagadas por um lado e por outro, né? Um lado que empurra para agir e outro que ingressa no país promovendo agir. De uma maneira ou de outra, quem está perdendo sempre nessa disputa aí, nessa mesa dessa suposta queda de braços, né, que está acontecendo, é a Ucrânia e o povo ucraniano. São eles os grandes prejudicados do que está acontecendo, mais do que qualquer outro, né, que estaria envolvido aí no que está acontecendo. Aqui fala o artigo, eu vou resumir porque eu não vou ler ele inteiro, que o foco hoje não é ele. Ele fala de como Bakhmut era importante para Zelensky, como ele concentrou muito das forças dele lá e como então os russos, percebendo essa obsessão dele pelo local, acabaram também usando o local como uma maneira de comprovar quem era mais forte, né? E agora, então, muitos já estão começando a reforçar aquele discurso que vinha tímido lá atrás, mas que cada vez vai ganhando mais vozes, de que é melhor realmente fazer um acordo e recuar. Por enquanto não é a corrente dominante, conforme o próprio artigo aqui já disse. Por enquanto a voz dominante aqui do Ocidente é de que se continue, que se venha a obliterar o poderio russo. Inclusive eles dizem aqui nesse artigo que por não poupar o povo da Ucrânia de mais desastres desse, negociar a paz com Moscou, enquanto a Ucrânia, por que não fazer isso, né? Enquanto a Ucrânia ainda possui uma força de ataque e defesa. Infelizmente, para ser efetiva, a diplomacia requer respeito mútuo e o ódio efusivo de Washington pela Rússia, óbvio que não está falando da cidade, mas do poder no momento instituído, né, estaria tornando essa diplomacia impossível. Este ódio seria rivalizado apenas pela arrogância de grande parte da classe dominante, que denigre o poder russo, em grande parte porque as forças americanas tiveram a sorte de evitar o conflito com uma grande potência desde a Guerra das Coreias. Líderes mais sóbrios em Washington, Paris, Berlim e outras capitais da OTAN deveriam insistir em um curso de ação diferente. Isso aqui é assinado pelo Douglas Macgregor, escritor aí desse site The Conservative, né? The American Conservative. Então é mais uma voz aí dizendo que isso aí não vai levar a nada, eles não vão conseguir derrubar a Rússia, e que é melhor negociar a paz de uma vez para que os prejuízos sejam minorados. Não me parece que é o que vai acontecer, mas é mais uma voz, são mais e mais. Cada vez a gente percebe que são mais pessoas somando a voz a essa discurso, né, que vinha lá de trás de paz, e que o ex-mandatário norte-americano Donald disse, né, que caso chegue ao poder, é o que vai acontecer e que ele, em um dia, acaba com o que está acontecendo lá na Ucrânia. Então Bakhmut ele foi aí uma queda de braços que deu uma esfriada, né, no que muitos acreditavam que poderia ser a obliteração, né, de um dos lados. Então parece que a coisa continua por lá. Mas vamos falar aqui da Europa, a Europa Boomer. Para quem não sabe, os Boomers, né, vêm da ideia do boom, daquele grande crescimento populacional que aconteceu por conta do fim das Gs, da Revolução Industrial, que trouxe mais alimentos de uma maneira mais fácil para todo mundo, que houve uma mecanização muito grande dos meios de produção, tanto agrícolas quanto industriais, e isso favoreceu uma vida mais pacífica, né? Toda essa soma de fatores e muitos outros que eu não vou citar, claro,
favorecer uma vida mais pacífica, cômoda e a criação, né, o nascimento e a criação de muitos filhos com mais facilidade, com menos recursos do que se criava anteriormente. E aí, essa geração chamada de Boomer, né, que é aquela geração que nós conhecíamos aí, que tinham 15 irmãos dentro de uma casa, 10 irmãos, 5 irmãos, quando era muito pouco, eram 5, 6 pessoas, e chegava a caso aí de passar de 20 irmãos dentro de uma casa. Mas o normal era algo entre 10 e 15 pessoas, né? 15 filhos. Esse era o normal, né, pessoal? E aí, então, essa geração, né, construiu aquilo tudo que a gente conhece hoje. Eles também tiveram muitas dificuldades, eles criaram a infraestrutura de muita coisa que nós vimos aqui no Brasil e na Europa. É lógico que lá eles já começaram, os europeus, num patamar de riqueza superior, então eles desenvolveram outros tipos de tecnologia, porque a infraestrutura deles, em grande parte, já estava pronta, então eles tiveram de reconstruir algumas coisas destruídas pela G, mas no Brasil, a geração chamada Boomer, né, teve que construir praticamente tudo do zero, pontes, rodovias, portos, aeroportos, né? Então essa grande infraestrutura que tem no Brasil hoje, que nós mal e mal conseguimos manter por conta de toda a corrupção moral, né? Não digo corrupção política, porque a corrupção política é uma consequência da corrupção moral, né? Essa corrupção moral que impregna o brasileiro, não só o brasileiro, o morador do mundo nos dias atuais, mas o brasileiro muito, né? Nos impossibilita até de continuarmos avançando, né? Mal e mal conseguimos manter o que os boomers fizeram. E isso por quê? Porque a geração boomer, apesar de ter vindo numa era mais fácil do que dos pais deles, ainda era uma geração de muito trabalho e sacrifício. Eles realmente colocavam a mão na massa e faziam acontecer. A geração atual, impregnada desse relativismo moral, preguiçosa, cheia de direitos e com poucos deveres, não quer botar a mão na massa e aí reclama dos buracos no asfalto, reclama de tudo, mas faz muito pouco, né? Mas para não tirar e não elogiar tanto os boomers, essa degradação moral começou lá na era deles, né? Foram eles que começaram a ter filhos fora do casamento, não assumiam esses filhos, e aí dali por diante as coisas começaram a cair. Mas enfim, vamos lá. Nascido em 1945 dos destroços de sua G civil de décadas, nosso continente mãe, a Europa, é um boomer propenso, como muitos boomers, a mitos reconfortantes e auto-engrandecedores à medida que se aproxima do fim da sua existência. A geração boomer está acabando, eles já estão com uma idade mais avançada, eles agora são os sêniores, os conselheiros da sociedade, mas eles estão já numa idade de final de ciclo, né? É a realidade. A gente é aqui muito direto às vezes, mas é a realidade. Ao contrário da geração que, isso vai chegar para nós também, né? Para os um pouco mais novos e para os bem novos também. Ao contrário da geração que liderou a Europa durante a Guerra Fria, que viveu a grande convulsão da Europa e compreendeu o poder, a geração de políticos que liderou a Europa nas décadas pós-Guerra Fria, um tipo do qual Angela Merkel, outrora elogiada e agora vilipendiada, é a mais pura destilação, porque Angela Merkel é uma boomer, né? Eles foram os primeiros a internalizar totalmente o sistema de valores pós-1945 do continente, ou seja, eles se adaptaram melhor ao que veio depois da G, da ideologia que foi imposta. Foi criada uma nova ideologia que era liberal, né, e globalista. A política de poder era uma relíquia bárbara de um passado rejeitado. O mundo estava destinado a caminhar para um livre comércio harmonioso, globalização, no qual a clareza moral duramente conquistada da Europa guiaria civilizações menores ainda presas na história para a luz, porque para eles a luz é dinheiro, né? Não que não seja bom, o dinheiro faz parte, é uma ferramenta, mas é apenas então somente isso, uma boa ferramenta que é bem utilizada se estiver em boas mãos. Se estiver em más mãos, só gera destruição, né? Tímida, confortável, com medo de mudanças e obcecada com regras e regulamentos mesquinhos, uma vez que a Europa atingiu a meia-idade com o colapso da União Soviética, ficou feliz em observar o mundo em mudanças, resmungando por trás de suas cortinas de rede,
o Conselho Paroquial Nimbi dos Continentes. Então eles vão descrevendo, e eu até concordo com esse tipo de descrição, assim, quando você coloca um continente como uma persona, onde você soma a média das personalidades e cria uma persona para aquele continente. Então, por exemplo, a sua cidade ela pode ser composta de maioria de homens do que de mulheres, talvez homens com pouca instrução, né, mal instruídos, mais afeitos aos trabalhos manuais da agricultura ou da indústria, e aí você cria uma persona. Qual é a persona? A persona da minha cidade é a de um homem de 35 anos, com a 8ª série completa e com renda de R$4.000. A persona da Europa é de uma mulher de meia idade ou de 55 anos, 60 anos, com alta instrução, com uma boa infraestrutura e herança, porém sem filhos. Assim você cria a persona de cada continente, de cada país, pela média, né? Claro que tem variantes de personalidades lá dentro, mas a grande massa cria a média do comportamento. E é a grande massa que elege os políticos que vão conduzir um país, uma cidade, um estado, enfim, um continente inteiro, de acordo com o pensamento médio daquelas pessoas. Se o pensamento médio é de um boomer, então, né, é isso que vai ser a persona daquele país ou continente. Eu gosto de pensar assim quando eu penso em países ou cidades. Então, se você mora em uma cidade cuja persona é mais ignorante ou menos ignorante, mais rica ou menos rica, você vai viver abaixo das regras de pensamento ideológico dessa persona. É uma coisa meio lógica, né? Então, se você não gosta da persona que guia a cidade, você tem de mudar de cidade. É impressionante que tenha sido necessária uma falta de saúde que afeta, essa palavra acho que é prescrita, né? Principalmente os idosos e inaptos, para finalmente fazer os líderes europeus perceberem o que já era evidente, que a desindustrialização voluntária do continente em favor da China deixou a Europa fraca e desamparada, inteiramente dependente da caridade e vigor de impérios mais fortes. Desindustrialização voluntária. Isso aí não aconteceu só na Europa, aconteceu no Brasil também, né? Nós lembramos do ex-mandatário, que agora inclusive foi condenado a 33 anos de prisão, quando ele abria as portas do Brasil para o mundo, né? Na época, muitas empresas locais, muitas indústrias locais de têxteis, de calçados, acabaram quebrando, falindo. Algumas conseguiram se adaptar, milhares de pessoas desempregadas, ou milhões, né, no Brasil, mas começou a entrar uma série de produtos baratos, máquinas baratas para a indústria. Então, houve um avanço industrial, por um lado, daqueles que souberam aproveitar, mas esses foram poucos, e um massacre contra a maioria que não soube se adaptar, não conseguiu concorrer com os preços que vinham de fora, muito porque aqui há um regramento trabalhista muito pesado para o empresário, né? Enfim, o custo da mão de obra aqui era bem maior, e aí o produto era totalmente inviável de competir. Então, muitas vezes nem era culpa do empresário, nem do empregado, mas acabou quebrando muita gente. E na Europa aconteceu a mesma coisa, eles desindustrializaram voluntariamente. Eles tinham alta capacidade, porque há isso também, a capacidade de produção de um operário depende do conhecimento dele. Se ele é ignorante, vai produzir menos. Se ele é uma pessoa mais esperta, não necessariamente estudada, mas quase sempre sim, ele vai produzir mais. Então a Europa tem uma capacidade produtiva maior, mas só que a mão de obra deles valia muito. Então eles pensavam, bom, antes de eu ficar num chão de fábrica, eu vou para a produção intelectual. Então deixa a fábrica lá para os chineses, enquanto nós produzimos motores, enfim, todo tipo de tecnologia, e a gente manda eles lá fabricarem. Isso é a mesma coisa que fez os Estados Unidos, só que o que eles não contavam é que os chineses iriam conseguir fazer a retroengenharia, eles iriam conseguir entender o que eles estavam fabricando, né? Não necessariamente tendo criado, mas observando aquilo que eles estavam montando e fabricando lá, eles criaram os próprios produtos deles, né? O que deixou os Estados Unidos, inclusive, muito furioso, porque eles acusam dessa quebra de propriedade intelectual, de que eles não estão jogando conforme as regras
do sistema e que agora então eles querem passar a ser uma potência baseados nesse conhecimento que o Ocidente passou. Era uma coisa meio lógica que isso iria acontecer, né? A preguiça, né, gerou então esse tipo de problema. Aliás, a preguiça é um pecado capital que leva à pobreza, né? Agora nós estamos vendo que o Ocidente está empobrecendo. Ainda é rico, sim, mas não tão rico quanto já foi, né? Está aí em vias de disputar com a China, né? E vamos corrigir, não é que não está tão rico quanto já foi. A riqueza nunca abundou tanto no mundo, só que eles estão cortando muito, né, da riqueza. Vem a quarta revolução industrial e a riqueza não vai ser para todos, mas isso também não é foco do vídeo agora. Enfim, o que a Europa boomer aqui está agora enfrentando, como eles dizem aqui, é um grande despertar. Eles dizem, foram necessárias duas crises, a do flagelo e a Ucrânia, para despertar a Europa de seu sonho pós-G. Hoje ela está dependente da China para a indústria, da Rússia para a energia e da América para a segurança. Se não é a América defendendo a Europa, o que acontece? A Europa, de repente, percebeu sua vulnerabilidade dentro da nova ordem. Como Macron escreveu recentemente no Financial Times, abre aspas, por conta do flagelo e da G que a Rússia decidiu infligir à Ucrânia, reconhecemos nossas dependências estratégicas e decidimos agir para reduzi-las. Não somos mais ingênuos. Fecha aspas. Eles estão certíssimos. Era aquilo que a gente falava lá desde que começamos aqui na internet, lá de 2009, se eu não me engano, nós começamos. A gente falava desde o princípio. E isso cabe ao Brasil também. Só que o Brasil, eles não querem deixar que se reindustrialize. Eles querem que o Brasil continue um grande fazendão. Aliás, nem fazendão é para continuar, porque o agro brasileiro está enfrentando uma oposição internacional fortíssima. Então o Brasil é para ficar talvez como uma fazendinha, nem mais como um fazendão, segundo os ditames aí de algumas forças externas, né? E no máximo, talvez como um fornecedor de commodities. Acho que é assim que eles veem o futuro do Brasil. E cabe ao brasileiro não ser idiota, como foram alguns aí ingênuos de outros continentes. Será que é pedir demais? Talvez seja. O Brasil, ele nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Seria um momento de nós crescermos, reindustrializarmos, mas o povo sempre consegue tomar as piores decisões. Quem sabe dessa vez mude. Esse seria o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.